agradeço demais cada um de vocês que está aqui disponibilizando esse tempo. Honro muito o tempo de vocês, né? Principalmente as mães, porque a gente sabe como é puxado. E para começar, gente, eu queria pedir a bênção dos nossos mestres, e das pessoas, dos mestres que a gente acredita, que cada um de vocês acredita. Queria pedir a força protetora do Mestre Jesus, de Maria Madalena, para essa semana. Que seja uma semana de muita expansão, que cada um de vocês receba uma bênção enorme na casa de vocês, para os familiares de vocês. E que essa semana a gente esteja juntos, unidos, protegidos, seguros, fortes, alegres e felizes. E que a gente se fortaleça aqui nesse movimento, tá bom? E pedir proteção também, né, para todas essas energias contrárias aí da comunicação e entraves. Que a gente tenha um evento fluido, sem grandes problemas, tá bom? E agora então que estamos abençoados. Bom, quem está chegando aí de paraquedas, essa é a primeira aula do evento O Portal para Mães em Transição. Nesse evento eu quero te trazer ferramentas, conhecimento que vai te ajudar a se conectar com a sua nova identidade depois da maternidade. Por quê, gente? Justamente porque a maternidade é um portal, justamente porque o parto é um grande portal, né? E na gravidez ali a gente já tem várias percepções e muitas mudanças, mas ali nós ainda somos aquela mesma mulher, né? Apesar das mudanças físicas, mas depois do parto a gente de fato atravessa um portal. O parto ele destroça, né, todo o nosso corpo emocional. Ele destroça o exame, bem-vinda. Te amo, eu não sei se é esse nome, bem-vinda também. Então, é um momento em que, de fato, a nossa alma ali é repartida e vira duas, né? E aí vem a alma da mãe e a alma do bebê. Então, essa mulher, de fato, ela atravessa um portal e ela nunca mais consegue, né? Nunca mais vai voltar a ser a mesma mulher. Não adianta a gente... E acho que essa é uma das grandes barreiras que a gente precisa quebrar, né? A gente precisa viver esse grande luto e compreender que essa mulher se foi e que agora chega uma nova mulher, né? E essa mulher, naturalmente, é mais conhecedora, mais conectada, mais sábia, mais madura, né? Para já estar ali se dispondo a criar uma nova vida, a trazer uma nova vida para o planeta, a nutrir, né? A sustentar essa vida e a educar essa vida, né? E trazer o que é de melhor dessa mulher para essa criança que vem. E pensa, gente, quanto que essa mudança é profunda na vida dessa mulher, o quanto que a gente se transforma e o quanto que isso não é falado, né? O quanto que a gente vê a gravidez, o parto e o criar, a educação, a nutrição, né? Como algo tão banal nos dias de hoje, né? Como se fosse assim mais um check que a gente precisa listar da nossa vida perfeita e linear, né? Casa, carro, filho, casamento, salário, né? A gente vai listando ali, dando um check, mas no final a gente vai entendendo que nós somos muito mais do que essas conquistas físicas, né? Que a gente vai tendo ao longo da vida. E a maternidade é justamente devido à sua grandeza, à sua grandiosidade, né? Devido ao fato da gente de fato gerar uma nossa vida, uma nova vida, trazer uma alma para a Terra, trazer uma vida nova para o planeta Terra. Devido a essa grandeza, ela é um portal. Ela é um portal de transmutação, de conexão da nossa alma. Então esse evento vai falar sobre isso, tá? E aí essa primeira aula a gente vai falar de fato sobre o parto,
o que é o parto para além do corpo físico, para além dos médicos, né? O que é de fato que acontece com essa mulher. Eu gosto de botar uma musiquinha aqui no fundo também. E então, gente, então esse é um evento, tá? É muito, muito importante que você esteja lá no grupo do WhatsApp. Hoje eu vou mandar lá já um caderno de práticas. Toda aula vai ter um caderno de práticas. E o caderno de práticas de hoje já está pronto. São 2 exercícios, eu vou comentar aqui com vocês. Mas é muito importante conciliar a aula com o caderno de práticas, ok? E lá eu vou mandar também, porque assim, gente, além da teoria, como ele é um curso que eu quero mesmo que gere transformação, eu preciso trazer além da teoria, né? Eu quero trazer para você vivenciar. Então, esse caderno de práticas tem ali algo, né? Perguntas para você escrever, exercícios às vezes para você movimentar e sentir no corpo, tá? Mas para que você observe no seu processo como foi essa transformação, como está sendo essa transformação para você, né? Se você ainda não pariu, que bom que você está aqui, porque você vai ter a oportunidade, né, de viver isso com maior expansão de consciência, de viver o seu parto com maior expansão de consciência. E isso já é incrível e isso já é diferente nos dias de hoje, porque infelizmente a gente não tem essa oportunidade de viver o parto com uma consciência, né, acordada e entendendo o que está acontecendo naquele processo para além, né, porque a gente só vê ali que precisa tirar o bebê com saúde e isso é muito importante, né, mas o foco ali é a saúde do bebê, né, e não importa o que está acontecendo em volta, né, como está essa mãe, como estão as emoções dessa mãe, se essa mãe está despedaçada, desnaturalizada e arregaçada ali. Infelizmente a gente vai precisar olhar para esse lado sombrio hoje. Mas enfim, o que eu quero... Então, é importante que você esteja no grupo do WhatsApp, tá? Porque é um curso prático, então tem parte prática. Eu vou mandar algumas vezes, né? Eu vou sentindo ao longo do curso alguma meditação, né, alguma canalização que precisar ser passado para vocês dentro da energia que eu vou sentindo de vocês também, né? Então dessa troca que a gente vai tendo aqui, do momento que vocês estão vivendo. Além disso, eu vou colocar lá os mapas mentais que eu sempre faço das aulas. Quem já acompanha meus cursos, esse aqui já é o 3º curso ao vivo, gratuito que eu estou dando. Então são mapas mentais assim, ó, que eu faço à mão, eu ainda faço à mão, porque é onde eu me oriento para dar aula, tá? Então são os tópicos, os resumos ali. E é isso, amores, tá todo mundo bem? Tá bom? Vocês vão comentando aí o que vocês vão achando. Deixa eu ver se tem mais algum recado. Dessa vez eu não consegui anotar. Mas acho que é isso, vocês precisam estar no grupo. Esse aqui é um curso gratuito e é um evento de lançamento do meu curso digital para mães, tá? Que se chama Amanhecer Inteligência Emocional para Mães. O Amanhecer, eu estou lançando agora a 2ª turma. Na primeira turma a gente teve mulheres incríveis, né? Quem acompanhou aí o lançamento foi a Jornada Guiada por uma Maternidade Consciente. Oi, Thaís, bem-vinda! Então, assim, esse é o lançamento da 2ª turma. Na sexta-feira eu vou falar mais do Amanhecer para vocês, tá? Até lá a gente tem muito conteúdo e é conteúdo válido, conteúdo importante, tá? Então, se você tiver a oportunidade de ter um caderninho e anotar, é isso, tá? Considere um curso e esse caderninho que você anota é muito importante, porque é ali que vão estar os seus insights, né? Eu posso falar milhares de coisas aqui, mas o que você anotar provavelmente é aquilo que vai... que bateu mais para você, né, que você vai mais precisar olhar daqui para frente, talvez durante esse período desse curso. Oi, querida. Então, vamos lá. O parto, gente, como eu estava falando, acho que eu já dei uma boa introdução aqui da aula de hoje, ele é um grande ritual de passagem. Se vocês estão ouvindo um pouquinho a música, se o som estiver ruim da minha voz, vocês me avisam, tá? Talvez esteja acontecendo um pouco de eco aqui também. O parto é um ritual de passagem.
né? E não teria como ser diferente, porque a gente traz uma nova vida para a Terra, né? E ele é um rompimento do corpo físico, e isso a gente já sabe, né? Um rompimento do corpo físico da mãe. Então é uma cisão, né? Todas essas palavras que trazem essa ideia de cisão, de corte, de rompimento. Mas ele também é um rompimento da estrutura emocional e energética dessa mulher. Né? Por isso que a gente, e quem aí já viveu um parto, vai começar a fazer as conexões de tudo que eu estou falando. Porque a gente às vezes vive olhando ali só para o que é físico. Está gostoso com a música. Ai, que bom, gente, que vocês estão ouvindo bem a música. Então, assim, a gente às vezes vive ali, né, dentro da nossa limitação, o físico que a gente vê, né? E o mundo que a gente vive, a gente valoriza muito essa questão do físico, do mental, né? Do masculino, do planejamento, do gerar dinheiro, do movimento, e a gente não valoriza muito as nossas emoções. A gente não valoriza muito o nosso sentir, a gente não valoriza a nossa intuição, a gente não valoriza o corpo energético que existe também em nós, né? Então, da mesma forma, quando a gente olha para o parto, a gente tem esse costume de olhar só para o que é físico, né? Mas o parto, ele rompe também uma estrutura emocional da mãe. Ele rompe também a alma da mãe. E aí é como se diversos pedaços, é como se fosse uma erupção vulcânica, né? A Laura Gutman dá esse exemplo e eu achei maravilhoso, porque é como se fosse um vulcão mesmo, que solta aquela lava e aqueles vários pedacinhos de rocha, né? Essas pedras, esses nossos pedacinhos emocionais, eles são ali dissolvidos, né? Espalhados pela sala, pelo ambiente. Então, de fato, o corpo da mulher, a gente passa por uma grande cisão energética, gente. Pensa nessa loucura, né? Imagina isso. Não é simplesmente tirar um bebê de dentro da mulher, né? Aquele bebê foi criado ali dentro de uma maneira visceral. Aquele bebê, ele vem sendo alimentado das partezinhas do corpo da mãe. E cada célula que esse bebê veio formando, ele traz as emoções do corpo dessa mãe também. Porque as nossas emoções não são nada mais do que frequências energéticas. E tudo ao nosso redor é uma frequência energética. Tudo ao nosso redor é energia. A partícula, né, o átomo, não é feita apenas de matéria, de massa, igual a gente estuda lá na física de Newton. Né? Veio a física quântica e mostrou, e é justamente esse o princípio da física quântica, que o átomo, ele é feito de energia. Então, ele emite uma frequência. E se tudo ao nosso redor é formado de átomo, tudo ao nosso redor emite uma frequência. Então, essa célula que esse bebê vai formando é uma junção dessas frequências e emoções que a mãe vai tendo durante a gravidez. E o parto não poderia ser diferente. Não poderia ser apenas uma questão física, se tudo que é físico envolve uma energia e uma frequência, e se as emoções são energias e frequências, né? E aí, quanto mais elevadas essas emoções, de prazer, de amor, de gratidão, de tranquilidade, de paz, de felicidade, maior essa frequência dessa onda. E quanto mais uma frequência de medo, de dor, de repreensão, de abuso, de violência, de dor, né? Essas frequências mais baixas, de culpa, de receio, de mágoa, de tristeza, que são essas frequências mais baixas, menor essa onda. Então você imagina ali nesse momento do parto, que essa mulher está tendo essa cisão emocional, né? Então isso que é de verdade o parto, é uma cisão emocional dessa mulher.
E essa alma dessa mulher vai ser repartida e nesse momento nasce ali uma nova alma, né? Tanto na mulher quanto no bebê, porque essa alma foi repartida. Então é impossível você passar por uma experiência de parto e continuar sendo a mesma pessoa, continuar sendo a mesma mulher, né? E não viver uma transformação. E aí você pode, até uma postagem que eu fiz ontem, quando você está de cara com um portal assim na sua vida, você pode aproveitar a oportunidade do crescimento, da expansão. Porque o parto dói, né, gente? Todo mundo que já passou por um parto natural ou normal, a gente sabe que o parto dói. E até cesariana dói, né? Em algum nível dói. E essa dor, ela é necessária. Porque todo momento de expansão e de crescimento de consciência vem com uma dor. Vem com um sofrimento, né? E é necessário isso. Sempre que a gente tiver um momento de dor, de tristeza, de angústia da nossa vida, a gente precisa olhar para esse momento, oi Nai, bem-vinda. A gente precisa olhar para esse momento como uma grande oportunidade. Porque é para isso que existem os momentos de dor, para a gente crescer com eles, senão para que existiria? Né? Não é simplesmente porque Deus está com raiva de você e Deus é um cara que está lá em cima sentado numa cadeira julgando todo mundo. Não é assim. Isso é o que a gente aprende lá na escola, dentro dos processos religiosos encaixotados e que querem nos dominar. E aí, ao invés de compreendermos o todo, a gente prefere não, né? A gente vai sendo educado nesse lugar de que ou a gente é punido ou a gente recebe recompensa. E aí a gente faz o certo para receber recompensa e não faz o errado para não ser punido. Sempre achando que tem alguém de fora te julgando, né? E que esse Deus está lá fora te julgando. Bem-vinda, Tiziane. Só que não, gente. Deus está aqui, ó, dentro da gente. Né? É um pedacinho de Deus que está aqui dentro de cada um de nós. Então, todos nós vamos passar por momentos difíceis que têm o objetivo de trazer expansão de consciência. Antes de um grande salto quântico, sempre vem uma retração, um momento de dor. E o parto é um momento de dor, né? Porque precisa ser assim. Porque é uma grande, grande, grande expansão de consciência. É uma grande reconexão com o divino. E é isso que acontece durante o parto. É que nós, infelizmente, estamos tão desacordadas ao longo da vida, né? Desconectadas dessa nossa essência, desse nosso poder. Bem-vinda, Sinira. Bem-vinda, Tira. Não sei o nome, mas bem-vindo ou bem-vinda. Então, nós estamos tão desconectadas que essa desconexão, isso é muito importante dizer, ela aconteceu ao longo da história, né? De uma maneira proposital. E o que eu quero dizer com isso, né? Que a gente vive em um sistema patriarcal, né? Em uma sociedade patriarcal que foi construída, né? Ao longo dos séculos. E essa construção, bem-vinda Fabi, bem-vindo Inácio, essa construção desse patriarcado veio tirando da mulher todos os seus elementos de poder. Né? E o que são elementos de poder da mulher? A espiritualidade feminina, o poder sobre o próprio corpo, sobre a própria sexualidade, sobre o próprio orgasmo. Toda a sexualidade da mulher foi sendo tirada, foi sendo transformada em perversão, em algo ruim. Né? O orgasmo da mulher é uma coisa que não é dita, que não é falada. Pouquíssimas mulheres conseguem chegar ao orgasmo. Porque é ali, né? O orgasmo é justamente a liberação da energia Kundalini que está lá armazenada no nosso corpo. Então a gente foi aprendendo a ser reprimida. Bem-vinda, Tia Norma. A gente foi se reprimindo, se reprimindo e se reprimindo. E o parto é um grande exemplo, aliás, se reprimindo, né? Justamente por conta de uma opressão. E o parto, ele é um grande exemplo
dessa desconexão do poder da mulher. Porque nós, gente, o parto, ele é um ato fisiológico, né? Ele é um ato fisiológico, assim como fazer xixi, fazer cocô, assim como se alimentar, né? Então, a gente foi, ao longo do tempo, perdendo o poder sobre o nosso próprio corpo. E tiraram de nós esse poder de parir. E ao longo do tempo, o poder de parir, que é da mulher, que é totalmente da mulher, e que traz essa grande expansão de consciência, foi sendo deixada nas mãos de médicos, homens, e sistemas de saúde, né? Então, o parto é um grande exemplo de como nós estamos desconectadas da nossa energia feminina, da nossa espiritualidade feminina, do sagrado que existe em nós. E isso veio acontecendo ao longo dos anos, né? Eu acho que é até importante, vou comentar brevemente, tá? No curso completo do Amanhecer tem um módulo inteiro que fala sobre a construção do patriarcado, sobre a espiritualidade feminina, como que a deusa foi morrendo ao longo dos anos, né? E como que ela renasceu depois e vem renascendo cada vez mais. Mas assim, basicamente a mulher nas comunidades antigas, né? O patriarcado existe há 5.000 anos, né? E a humanidade tem milhares de anos. Então, há anos atrás, antes da existência do patriarcado, a gente vivia em comunidades que eram ditas matrilineares, né? Que eram comunidades onde a mulher tinha esse grande poder espiritual justamente pela gestação. O fato da mulher gerar e parir era visto na sociedade como algo divino, espiritual. E muito potente, muito forte, né? Era muito endeusado. Eles endeusavam as mulheres, as deusas, né? E traziam todo esse processo dos rituais. E viam, né, esses rituais com importância, esse ritual do parto, né? Esses rituais que tudo é ritualizado, né? Dentro do ciclo menstrual da mulher também, tudo é ritualizado. E aí, ao longo do tempo, as comunidades começaram a deixar de ser nômades, porque foi descobrindo a agricultura, eles foram começando a criar animais, e quando os homens começaram a criar os animais, eles perceberam que eles também tinham importância na fecundação, na concepção, na gestação. E aí eles começaram a entender isso como o poder que eles tinham sobre as mulheres. E aí começou aos poucos o surgimento de uma nova sociedade focada no homem, no masculino. E a mulher foi sendo subjugada, né? Porque eles não queriam que a mulher ascendesse de novo a essa espiritualidade, ao divino como ela é. Então tudo que era de poder da mulher foi sendo colocado para baixo. E aí as deusas foram sendo enterradas, e aí um único Deus se sobressaiu, né? E aí, com toda essa situação, criou-se o patriarcado e a mulher foi se desapropriando do próprio corpo, da própria potência de parir, né? Que existe. Nós todas somos capazes de parir. É uma força nossa, é natural, é orgânico, nós somos mamíferos, assim como nós somos capazes de amamentar, né? Nós somos capazes de parir. E aí a gente foi se desconectando, né? E quando tudo isso passou a ser um sistema, né, dentro dos planos de saúde, e aí a gente precisa agora falar de um lado bem sombrio relacionado ao parto, porque eu poderia vir aqui e falar só da parte energética, mas é tão importante a gente olhar para esse ambiente violento que se tornou, né, as salas de parto em hospitais, né, em clínicas, porque é triste assim, na verdade, né? Como que algo tão natural se tornou algo completamente artificial e desempoderador, né? Onde a mulher ali, ela deixa de ser a atriz, a personagem principal do parto, e ela passa a ser uma mera espectadora desacordada, né? Ela simplesmente recebe uma anestesia, ela apaga, ela não sabe nem o que acontece, ela não sabe nem o poder que ela tem, o poder que ela está vivendo ali naquele momento. Ela não pode nem sentir essa mudança, essa passagem por esse portal, né? Porque ela é levada a acreditar que ela precisa ficar parada, desacordada,
sendo deitada ali numa mesma posição, né? Uma posição que é completamente desfavorável. Pensa, né? Uma posição da mulher deitada assim, com as pernas abertas, totalmente vulnerável, né? Sendo que o natural seria minimamente a gente usar a gravidade a favor, mas agora a mulher é colocada ali com a perna aberta, muitas vezes amarrada, né? Muitas vezes amarrada. E ela não consegue, né? Às vezes soltar, porque essa posição é completamente desfavorável para a saída do bebê, né? E a mulher se torna ali totalmente vulnerável. Porque quando a gente está em trabalho de parto, como a gente tem toda essa conexão e são todas as dores relacionadas, a gente muda de dimensão, gente. A gente se conecta com o divino. Então a gente não tem capacidade de pensar linearmente e logicamente como uma pessoa que não está passando por um parto. Então a gente está ali com os hormônios todos à flor da pele, toda aquela confusão, junto com o medo, né? Um medo porque a gente não sabe como que vai acontecer, como que esse bebê vai passar pela gente, né? A gente não sabe o que vai acontecer. E a gente está totalmente desnorteado, né? E a gente chega às vezes e a gente tem que assinar um monte de papel. E às vezes existe uma estatística, olha que eu estou falando, eu não estou nem vendo minhas anotações, mas existe uma estatística no Brasil de que nas redes particulares 88% das situações, o toque é feito na mulher, o toque para via dilatação é feito até por 16 pessoas diferentes, durante um período de 6 horas. Então essa mulher ela é tocada por 16 pessoas, porque vem o médico, aí troca de turno, entra outro médico, aí vem o enfermeiro, vem outro enfermeiro, e essa mulher está ali desnorteada. E muitas vezes os hospitais não permitem um acompanhante junto com a mulher. Inclusive isso é ilegal, tá? Existe uma lei que te deixa, te dá esse amparo de que você pode ter alguém, tá? Ali junto com você. Isso é muito importante, e é muito importante as mulheres prepararem o seu plano de parto ali com tudo que elas querem que aconteça, justamente porque nesse momento a gente está desnorteado. Às vezes a gente não vai conseguir pensar, eu quero ocitocina, não quero ocitocina, quero anestesia, não quero anestesia, quero cesárea, quero normal. A gente está em outro mundo. Então já deixa um plano de parto pronto com todos os procedimentos que você autoriza ou não fazer no seu corpo. Tá? Isso é básico, assim, essencial hoje em dia e que muitas vezes clínicas e hospitais não orientam a gente. Outra estatística, então assim, vou falar um pouco então dessa realidade, já que a gente começou a falar dessas violências, né, que o parto ele se tornou algo apenas físico, corporal e médico. Né? Quando a gente vê um mamífero, quem aí já teve um cachorro, um gatinho que pare, observa como eles sempre procuram um lugar escuro, quentinho e aconchegante para parir. Exatamente assim no meu estado, trabalho em um hospital há 24 anos. Uau, disso, você pode falar mais, você vai saber contar mais pra gente, né? Então, o mamífero sempre vai buscar, é assim mesmo. É muito triste, gente. Então, eu não poderia vir aqui e não falar sobre isso, sabe? Porque é algo que choca mesmo, quando a gente vai estudar e ver as estatísticas. E já existe uma orientação da OMS com, acho que 21 estabelecimentos, assim, do que tem que ser feito no parto, mas que no Brasil ainda nem tudo a gente consegue ver, né? Não acontece, até nas clínicas particulares mesmo, em hospitais públicos também. Mas, né, o fato dessa mulher ter que chegar, às vezes, o que é violento? Essa mulher ser internada precocemente, né, ela chegar cedo e ela já é internada, aí ela fica lá dentro, horas e horas dentro da sala, né, e não dilata, e ela vai sofrendo violências e violências, porque todo mundo vai lá querer tocar para poder acelerar. Por quê? Parto bom é parto rápido. Como o sistema econômico exige que esse parto seja rápido, porque os planos de saúde pagam os médicos por parto. Então, quanto mais partos ele fizer, quanto mais rápido ele fizer esses partos, melhor. Por isso que médico quer fazer cesariana, médico não quer fazer parto normal, porque parto normal tem que esperar a mulher dilatar, tem que esperar a mulher estar pronta.
né? E às vezes essa mulher chega e é internada muito precocemente, porque não precisa, gente. Você não precisa ficar no hospital 48 horas. Né? Você vai para o hospital no momento que a dilatação tá ali, no ideal ali. Eu nem vou dizer porque eu não lembro mais na época do meu parto. Mas assim, quando você já tiver com as contrações aceleradas, ali de 5 em 5 minutos, né, você pode esperar em casa, tranquila, se alimentar bem, né? Outra violência que eles que fazem é não deixar essa mulher se alimentar. E às vezes essa mulher passa 48 horas em trabalho de parto, fazendo exercício, né, cansando. E óbvio, precisa de energia, então precisa sim se alimentar. Anestesias e analgesias sem perguntar para a mulher, muitas vezes. Por quê? Porque, gente, hoje em dia a gente conhece tantas formas, sabe? É reiki, é um banho quente, né? Uma água quente, ela diminui muito e alivia muito as contrações. Massagens, acupuntura, outras formas, né? Não precisa anestesiar essa mulher e deixar ela completamente incapaz de parir, de movimentar, de sentir o próprio corpo. Depilação e lavagem, que é uma coisa que se fazia muito, né? Eu nem sei se ainda fazem, mas depilar a mulher, por que, gente? Para quem que é bom depilar e fazer lavagem anal? Para o médico, porque o médico não quer ver cocô, porque o médico não quer ver pelo, né? Tem que ser tudo limpo, clean, num ar-condicionado, porque os médicos estão de roupa, mas a mulher está pelada. O bebê nasce pelado, com uma diferença de 17 graus entre a temperatura do útero, né, a temperatura da barriga da mãe, e o ambiente fora. Então, imagina um ar-condicionado gelado, uma luz na sua cara, quando você nasce. Essa mulher ela é depilada, né, é feita a lavagem, muitas vezes é feita a indução do parto, né, que é colocar ali a ocitocina, que é o hormônio, que acelera as contrações, e às vezes essas contrações se tornam sim insustentáveis e insuportáveis porque foge do natural, foge do que o corpo consegue sustentar. Outra violência que era muito praticada, e minha mãe sofreu muito isso, é a episiotomia, né, que é o cortezinho que dão ali na vagina, porque antigamente, e minha mãe foi engraçada assim, porque quando eu engravidei, ela falava pra mim que parto normal não é normal. Porque para ela era necessário fazer episiotomia, porque os 3 partos dela fizeram. Só que a orientação da OMS é já que não precisa fazer episiotomia, não é recomendado que se faça sempre. Né? Até porque quando o bebê ele nasce naturalmente, fazendo ali um movimento circular que ele precisa fazer, junto com a respiração, a contração, ele vem junto com a contração, a laceração é mínima. A laceração que acontece é mínima, né? Muitas vezes. Então, assim, não é para ser usado de forma, né, generalizada essa episiotomia, apenas nos casos que forem necessários mesmo. Né? Porque essa laceração, quando acontece, ela cicatriza normalmente. Então, gente, são muitos maus tratos. Fora os maus tratos, assim, né, de relatos de grávida que grita muito e acaba apanhando, que segura a perna, né, não deixa a mulher. É muito importante que a mulher ela tenha movimento livre do próprio corpo e que ela pare. Uma das orientações da OMS é que a mulher ela pode parir na posição que ela quiser. Na posição que ela quiser. Porque, gente, a gente vira um bicho. Literalmente, a gente vira uma loba, um gato, um cachorro. A gente vira um bicho quando a gente está parindo. E esse é o natural. Esse é o fisiológico. Porque nós somos mamíferos. E a gente saber, a gente escolher a posição. E aí você imagina essa mulher que está ali com todo esse fogo, essa necessidade de gritar, né? De botar para fora tudo isso. Ela vai se contraindo porque ela tem medo de sofrer violência. Porque nos hospitais, às vezes ela escuta a mulher do lado gritando e o enfermeiro xingando, ou escuta a mulher apanhando. É violento, é terrível. E são violências que às vezes que nós temos tanta inconsciência que a gente nem sabe que sofreu violência. É isso que é pior. A gente sai acabada, machucada, com o nosso emocional completamente destruído, né? Porque o foco ali que eles querem é tirar o bebê com saúde e pronto, e acabou. E isso, repito, é importante, porém, né, às custas de que a gente precisa olhar para o emocional dessa mãe. Por quê, gente? Qual que são as consequências disso?
O corpo, ele fala, o corpo tem memória e o parto deixa marcas, né? Muitas vezes essa mulher vive uma depressão pós-parto, psicoses, dificuldade de amamentar, ela sai tão violentada, tão destroçada às vezes da sala de parto, que isso dificulta a conexão com o bebê, a conexão e a entrega para a fusão emocional, que é essencial para os cuidados do bebê, justamente porque o bebê não fala. Então é muito importante que essa mãe ela esteja com o seu emocional ali bem, né? Que ela tenha sido tratada com total amor dentro desse parto. O que é importante, né, para essa mulher parir? Oi, Aninha, bem-vinda. O que é importante? Que ela tenha uma preparação emocional antes do parto, que ela tenha apoio, acompanhamento, amor, compreensão, coragem para enfrentar, para gritar, sabe? Que ela possa se soltar. Sabe como é se soltar? Soltar o corpo. Sabe quando você dança e solta? Né? É totalmente diferente da gente ficar tentando encontrar movimentos e se encaixando em padrões. E esse momento do parto é o momento dela se soltar. Eu vou contar um pouco do meu parto para vocês. Ao longo desse evento do portal, eu vou contar um pouco da minha história, até porque acho que tem muita gente nova chegando. E sejam muito bem-vindos. Vamos lá, eu vou contar um pouquinho. Eu sou mãe da Aurora, né? Tem 2 anos e meio agora, fez ontem. Eu sou mãe solo desde a gravidez, então eu fui sozinha nos encontros pré-natais todos, né? Atendimentos. E eu era a única sozinha, assim, sempre. Né? Uma coisa que eu estava parando para pensar esses dias. E o que eu fiz, né? Como eu sabia que eu estaria sozinha e eu tinha condições, graças a Deus, né, no mesmo ano que que a Aurora nasceu, inaugurou uma casa de parto particular em Brasília, que é a Luz de Candeeiro. Meu sonho era um parto em casa, né? Mas eu não consegui sustentar, bem-vinda, Rê. Eu não consegui sustentar mesmo, né, assim, perante família, o pai, né, porque eu ia sozinha, então arcar com essa responsabilidade e esse peso. Então eu escolhi fazer o parto nessa casa de parto, né, que era uma casa de parto particular. Na casa de parto pública eu não teria como fazer porque era em outro bairro, né, e aí só aceitava as pessoas do bairro. Eu sou nova, fiz meu parto em casa como parteira, foi a melhor escolha da minha vida. Que lindo, Sul! É muito bom, assim, a gente poder estar entre mulheres que viveram isso, né? Porque aí, quando a mulher tem a oportunidade, gente, de estar em casa, né, de viver isso e a gente vê cada vez mais mulheres, né? Tudo isso do parto natural, graças a diversos profissionais da saúde, né, e parteiras, idosos que vêm trazendo esse conhecimento, espalhando esse conhecimento, enfermeiras obstétricas também, porque né, há uns anos atrás a gente não via falar sobre isso, mas graças a Deus isso está se espalhando e olha só como isso é importante, gente, porque falar de parto na nossa sociedade é falar de violência contra a mulher, e é uma violência que ela não deixa de ser um abuso sexual, né? Porque tanto no estupro, no abuso, quanto na questão do parto, ali está acontecendo uma penetração, né? De diversas formas. E o parto, só vou avançar um pouquinho no conteúdo, depois eu volto para contar a minha história, porque a gente começou a falar, foi aqui no comentário da Su. O parto, ele é uma experiência sexual. Ele é a mais importante experiência sexual da vida da mulher. Olha que louco isso, né? E qual que é a diferença da gente fazer amor com aquela pessoa que a gente ama, num ambiente que a gente se sente seguro, né? Com uma luz confortável, com um cheiro confortável, uma temperatura confortável. E a gente, né? E uma questão de um abuso sexual.
né, em outras situações. Olha a diferença. E é exatamente sobre isso que a gente está falando. E a gente está falando de colocar seres humanos no mundo e a forma como nós estamos recebendo esses seres humanos no mundo. É como se, em nível de sociedade, a gente dissesse, né? Vem cá, olha só como você vai ser recebido, né? Seja bem-vindo, o mundo é assim, é violento, é abusivo. Aqui você vai sofrer, né? E pensa um bebê que vem ali dentro do útero da mãe, bem-vinda a Psi Poliana. Então pensa um bebê dentro do útero da mãe que está recebendo ali toda a abundância, toda a fertilidade, tudo que ele precisa, ele está recebendo em abundância. E aí, de repente, ele sai num ambiente claro, frio, né? Muitas vezes é colocado de cabeça para baixo, dado um tapa na bunda. Vai tomar banho, vai colocar roupa, demora horas para ir para o corpo dessa mãe, fica afastado, né, do único lugar de segurança e conforto que ele conhece. Ali, gente, a gente já está gerando um grande trauma na vida desse bebê. E são traumas que não são fáceis de ser cortados depois. Porque eles vão definir a forma que esse bebê vai enfrentar a vida e vai se portar diante da vida. E quando a gente fala de apego, de amor, de carinho, que a gente já sabe tanto que é importante para a construção do ser humano, o apego, o amor, o carinho, né? Ele ser bem-vindo. Agora você imagina um bebê que é recebido em casa, né? Com uma temperatura agradável, com uma musiquinha gostosa, e ele já vai direto pro colo dessa mãe, né? E essa mãe está ali disponível, né? Está ali atenta, acordada, acolhe esse bebê, né? E ele já se sente imediatamente bem-vindo, seguro, né? Tipo, pronto, você pode ser quem você é, porque nós estamos aqui para te acolher. E, gente, é muito diferente quando a gente fala a nível social, porque a gente está falando de humanidade, né? Como que a gente está sendo recebido no mundo e como que a gente já enxerga esse mundo. Como que esse mundo chega pra gente e como que a gente chega pro mundo. Então, é algo muito importante que a gente está falando aqui. Oi, Ju, bem-vinda! Então, falando um pouco aqui, voltando do meu parto, né? Como então? Sabia que eu ia ficar sozinha, eu já tinha esse conhecimento, né? De tudo isso sobre essa questão do parto. Tinha assistido aquele documentário do Renascimento do Parto, né? Quem não assistiu, super recomendo. Ali eles vão mostrar muita coisa, muita violência que acontece e a gente fica abismada, a gente fica assim, impressionada. Não sei se tem alguma grávida aí que já assistiu, que ainda vai parir, mas por favor, não escolha seu parto antes de assistir. E assim, gente, eu sei que é difícil, né, a gente desconstruir imagens na nossa cabeça, porque, eu vivo, vou ter que parar para pegar aqui a bateria, mas a gente vive numa realidade em que as mulheres têm medo do parto, que a gente cresce com as nossas mães falando como que parto natural não é natural, como que é dolorido, tudo, né, é dor do parto, a dor do parto, então a gente tem medo, né, e desconstruir isso, dar coragem para essa mulher é muito difícil. Mas acho que a partir do momento que a gente toma consciência e toma conhecimento, a gente tem condições de escolher. E o importante é que a escolha dessa mulher seja feita e seja honrada. Porque eu já vi, gente, cesarianas humanitárias, né? Cesarianas que são humanizadas também. Que abaixa a luz, deixa a temperatura mais quentinha, coloca uma música, né? E que esse bebê vai pro colo da mãe imediatamente, que é feito com amor. Então, assim, é possível, né? Porque a cesariana, ela existe justamente para casos emergenciais, né? Para situações em que antigamente as bebês, as mulheres morreriam. Só que dentro desse documento da OMS, eles falam que um país ele deve ter no mínimo 5%, no máximo 15% de cesarianas, que seria o aceitável. E no Brasil, na rede particular, a gente tem 88% de cesáreas. A maioria desnecessária.
Então, justamente desnecessário para cumprir o que é ideal para o médico. E dentro desse documentário tem uma coisa que me chocou bastante, vou até compartilhar com vocês. Eles falam que tem médico que troca a imagem da ultrassom da paciente, vem com outra imagem, aí mostra lá na imagem o bebê que está com cordão enrolado e fala que porque está com cordão enrolado não vai poder ter parto normal. E isso também é calúnia. Né? Quando você vai conversar com as enfermeiras obstétricas, parteiras, defensores do parto natural, eles falam que um cordão não necessariamente é impeditivo, né? Que precisa ser analisado. Tem vários mitos que eles falam, o bebê é grande demais, né, gente? Mas a gente tem que pensar o que é o natural, né? O que nós mamíferos, o que é o natural para o nosso corpo? A gente não está separado da natureza, a gente não está numa bolha, né, onde as leis da natureza funcionam diferente só porque nós estamos aqui numa bolha da humanidade. Não, nós somos natureza, nós vivemos na natureza. Nós trocamos com a natureza o tempo todo e vivemos nas mesmas leis universais da natureza. Gente, eu vou pegar o carregador, tá bem aqui pertinho, só pra garantir que não vai impedir. Obrigada, gente, rapidinho. Então, gente, assim, eu quis, na verdade, trazer toda essa ideia da questão da violência do parto, porque eu acho necessário, assim, a gente realmente está que é muito difícil, assim, né, tudo isso. É muito dolorido. Então, acho que é necessário a gente conversar sobre isso num evento desse. Bem-vinda, Fernanda. Agora eu quero ver... Gente, a Aurora quebrou minha ring light, eu não consegui comprar outra. Vamos ver como que eu vou conseguir fazer isso aqui. Porque... talvez eu tenha que comprar até amanhã, vamos ver. Vamos ver se vai ficar. Mas, gente, bom, eu falei sobre a questão... Ah, tá, deixa eu contar um pouco... contar do meu parto. Vou contar um pouquinho da minha história. Depois a gente volta rapidinho pro conteúdo. Então, como eu ia fazer sozinha e eu já tinha todo esse conhecimento, eu optei por fazer na casa de parto, né? E graças a Deus, na época eu tinha dinheiro guardado. E eu pensei, nossa, se eu tenho esse dinheiro guardado, eu preciso investir nisso. Né? Eu estou investindo no nascimento da minha filha, né? O que vai determinar muitas vezes ali várias coisas na vida dela. Então, eu investi nesse parto. E eu era sempre a única sozinha, assim, nos encontros, né? Sempre eram os casais e o que é muito importante, né? Porque eu entendo hoje como é essencial ter um companheiro, né? Como ter essa família ali que sustenta, alguém para sustentar essa mulher, em todos os sentidos, né? Nesse momento que ela vai se dedicar completamente ali para a questão do filho, do bebê, do recém-nascido, dos cuidados. Então, é muito importante que a mãe esteja disponível. Né? E para ela estar completamente disponível, é importante que tenha alguém ali sustentando, né? E é esse o papel do masculino, né? Sustentar esse feminino. E aí a gente é chamado para esse cuidado, para essa energia feminina. E aí a gente consegue se entregar, né? Então, que bom que eu era a única sozinha, porque o natural é que realmente tenha esse companheiro, essa pessoa que vai dar esse suporte. Mas então, e aí eu fiz os acompanhamentos, e aí no meu parto eu estava trabalhei muito durante a minha gravidez, e tive uma gravidez muito conturbada, porque foi uma gravidez com separações, com cisões, né, com muitas brigas e conflitos. Então foi nesse momento que eu senti muito esse chamado do feminino, né, que começaram a chegar músicas e mantras, e eu me conectei muito com esse meu feminino, e me ajudou muito a me conectar com a minha filha, né, a conversar com ela dentro do ventre. Então, quando foi chegando ali no final da gestação, teve uma vez que eu fui fazer um ultrassom, e o médico já era mais idoso, assim, e ele falou pra mim, eu tava com 36 semanas ainda, né? E a recomendação ali dos livros de obstetrícia é que o parto seja feito entre a 38ª e a 42ª. Eu tava ainda de 36 e a Aurora tava sentada.
Ele disse que ela tava sentada, não, tava virada com a cabeça pra cima. Aí ele falou assim, não vai dar pra ser normal. Então, e eu já fiquei toda desorganizada, né? Aí já cheguei na consulta lá com as parteiras, com as enfermeiras obstetras, falei pra elas, e elas falaram, não, calma, não tem nada a ver. Você ainda tá de 36 semanas, fica tranquila. E aí, né, eu fui conversando, e aí eu fiquei mais tranquila, né? E aí, isso, gente, só o fato dele falar isso, né, a forma como ele falou, é violento contra a mulher. É violento, porque olha o tanto que ele me desorganizou emocionalmente, né? E por uma coisa que não é real, é simplesmente, né, essa questão, essa máscara né, em cima do parto normal, de que tudo tem que ser cesariana, porque qualquer coisinha tem que ser cesariana, e aí a gente chega nesse número absurdo de 88% de cesarianas na rede particular do país, né? Então, assim, esse tipo de atitude, de informação, é violento contra a mulher que está grávida, sabe? É violento contra a mulher que está parindo. Então, é esse tipo de violência sutil que a gente precisa se ligar a partir do momento que a gente toma consciência, sabe? Então, depois eu fui conversando com a Aurora, né? Eu já estava tendo muitas contrações de ensaio. E fui falando para ela como que ela ia precisar virar, encaixar, visualizando. A Mari, aconteceu algo parecido comigo agora. Você já tá no finalzinho, né? Aí começa, todo mundo... Exatamente, às vezes o médico lá, né, do plano de saúde vai falar, não, vamos fazer normal. Aí chega no último minuto, aí lá no vídeo, no renascimento de parto, que eles mostram muitos médicos que falam que vai fazer normal, aí chega pertinho do final, eles trocam esse ultrassom, sabe? Inventam um monte de desculpa para falar que tem que ser cesariano. E a mulher, quando tá desinformada, com medo, né, não conhece, a primeira gravidez, claro que a gente, né, e a gente tem esse inconsciente coletivo de que o médico sempre tá certo, que a gente precisa sempre acreditar no médico, né, e a gente tá vendo aí banalidades de erros médicos enormes, e a gente tá vendo tanto que a gente precisa, hoje em dia, a gente tem acesso à informação, pelo amor de Deus. Né? Uma coisa que o pediatra do teu filho falar, você vai lá e vai pesquisar e vai ver. Você não vai simplesmente abaixar a cabeça e comprar 400 trilhões de remédios e entuchar no teu filho. É muita agressão no meio da medicina. Agressão, exatamente. É muita agressão, né? Justamente por isso, porque às vezes a gente, né, se entrega e quer acreditar, mas a gente precisa buscar informação. A gente está na era da informação, né? Todo mundo, quem que não tem um smartphone na mão? Né? Então, o que aconteceu? Aí eu fui conversando com a Aurora, né? Mas eu tava num momento, assim, eu tava trabalhando muito, né? Então, que a minha bolsa estourou 1h30 da manhã. Eu tava com 37 semanas. Tinha acabado de fazer 37 semanas e foi a sorte, porque antes de 37 é prematuro e prematuro não pode nascer na casa de parto, né? Casa de parto são só os partos que estão ali, a mulher acompanhando. Exatamente, não podemos entregar nossa saúde ao outro. Qual o nome do documentário? Chama O Renascimento do Parto. Tem no Netflix, são três vídeos, né? São 3 filmes, 3 documentários, né? 1, 2, 3, O Renascimento do Parto, 1, 2 e 3. E aí, Renascimento do Parto, isso. E aí, bom, aí eu tava trabalhando 1h30 da manhã, minha bolsa estourou, e eu tinha acabado de ir na última consulta, na consulta lá da casa de parto, que foi justamente a consulta junto com outras gestantes, que era tipo assim, a consulta das gestantes que podem a qualquer momento parir, né? E eu era a que estava com a gestação mais nova, então ninguém imaginava que eu já ia parir. E quando eu cheguei em casa, no mesmo dia, né? Eu fiquei trabalhando até madrugada. E justamente essa minha aceleração na gravidez, né? Como eu não consegui parar, descansar, principalmente no final, isso com certeza acelerou muito o processo da Aurora, né? Para ela nascer antes da hora. E isso é ruim para todo mundo, assim, né? Porque o bebê nasce mais magrinho, menorzinho, é tudo mais difícil, né? Ela acabou pegando icterícia, tendo dificuldade de ganhar peso, então todo esse processo. Então é muito importante a gente, é bem, assim, óbvio que cada bebê tem seu momento, mas quanto mais a gente, né, ficar com esse bebê, quanto mais maduro ele puder nascer, é melhor para todo mundo, né? Pra gente que vai cuidar, pro bebê que vai estar mais pronto. Então essa minha aceleração acabou acelerando esse processo. Mas assim, o meu parto foi um parto incrível,
Graças a Deus eu tive essa possibilidade, porque aconteceu na casa de parto como eu queria, né? Acho que depois que a bolsa estourou. E eu tava assim, num processo de contratação de fotógrafo, de doula, tava repensando tudo isso. Tava com muito medo da minha mãe ir comigo, porque eu achei que ela não ia segurar a barra. Aí já tinha falado com os outros amigos pra me levar, né? Mas assim, gente totalmente que não ia ter a conexão que a minha mãe teve ali comigo nesse momento. As roupinhas não estavam passadas, prontas. A minha mãe, por intuição, começou a lavar uma semana antes. Mas eu estava totalmente perdida, assim, desconectada, sabe? O quarto não estava pronto, o carrinho não tinha nem tirado da caixa, o berço estava desmontado, minha casa estava um caos, eu tinha 4 gatos, peludos pra caramba. Então, assim, tava tudo muito desorganizado, sabe? Mas aí quando foi 4:30 da manhã, eu fui pra casa da minha mãe. Não, assim que deu 1:30, as contrações já começaram a vir rápido, e aí eu já baixei aquele aplicativo pra medir, sabe? E já percebi que tava muito rápido, mas porque acho que eu tava com muito medo, né? E muito acelerada, e com medo de estar sozinha. E aí eu tomei um banho, né? As enfermeiras me orientaram a tomar um banho pra ver se as contrações diminuíam, mas aí não diminuiu. Aí minha mãe me buscou, eu fui pra casa da minha mãe, fiquei mais uns 40 minutos no chuveiro. Aí elas começaram a relaxar um pouco, mas mesmo assim, a hora que eu saí, estava muito rápido e a gente resolveu ir direto para a casa de parto. No meu parto, eu tive muita limpeza, assim, de cocô, de vômito, de xixi. E eu lembro que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz... que pena disso. Depois você pega o finalzinho. Eu ainda quero falar Vou falar sobre a questão da abertura dos chakras no parto, tá? Tranquilo, amada. Bom trabalho. Então, assim, eu sei que quando foi umas 7 da manhã, a Aurora nasceu, né? E nasceu bem. Eu cheguei lá, eu tava com 4 centímetros de dilatação, então de 4 da manhã até 7 foi, né? Dilatou tudo e ela nasceu. Tô amando ouvir sua história. Que bom, tá? Vou tentar não pular muito aqui os passos. Aí, tentar lembrar, né? Aí ela nasceu 7 da manhã, mas assim, o meu parto foi muita limpeza. E eu cheguei na casa de, né? Eu tava sentindo tanta dor. Eu lembro que eu cheguei, eu tirei a roupa, completamente toda a roupa que eu tava. Fiquei nua e gritava, né? E eu queria o tempo todo ficar andando assim, ó, com a barriga pra baixo, né? Que era o que mais me aliviava as costas. E aí, a enfermeira fez uma coisa que, né, me ajudou muito, que foram aquelas massagens nas costas, aliviaram muitas contrações, as dores. E ela também falou assim, da respiração. Ela falou, solta pela boca, né? E aí, depois, estudando, eu vi como que a nossa boca tem uma conexão com a nossa vagina. E quando eu fazia isso, parecia que relaxava tudo, assim, ó. E aí eu comecei a respirar assim, melhor. Oi, bem-vindo, Ian. Eu comecei a soltar, sabe? E à medida que eu ia respirando, as contrações foram diminuindo. E aí aconteceu uma coisa muito doida, que era assim, nos intervalos entre as contrações, eu dava uma desmaiada, assim, né? Eu começava a ter visões, eu dormia profundamente, parecia assim que eu relaxava. E aí vinha, e eram os intervalos assim, de 5 minutos, né? Menos até, porque já tava ali nos finalmente. Mas pra mim era como se fosse horas que eu tava dormindo ali. E depois as contrações vinham, aquela coisa tensa, aí depois eu relaxava. Eu não conseguia ficar na água, porque minha vontade era ir pro banheiro toda hora, né? Eu não tinha me alimentado muito bem, eu não sabia que ia vir, né? Enfim, eu não tava bem da barriga mesmo, foi muita limpeza. E isso acontece, e isso é natural, né? A gente precisa normalizar isso também. Porque justamente essa lavagem que eles fazem nas mulheres antes, é porque o médico não quer ver cocô, né? Mas às vezes acontece e é natural. Então é mais uma vez para atender ali uma necessidade do médico, né? Não dessa mulher que tá ali toda desprotegida, né? E então assim, não consegui ficar na água, no banheiro, né? Mas o espaço era lindo, tinha aquele tecido, tinha cama, tinha um banquinho. No final a Aurora nasceu no banquinho, né? E minha mãe tava ali, minha irmã atrás de mim, minha mãe comigo, minha mãe sustentou a noite toda. Ficou muito nervosa, mas segurou a onda. E assim que a Aurora nasceu, né, veio pra mim, veio pro peito. Então foi tudo assim muito lindo, com muito amor. Depois minha mãe foi pra casa buscar o carrinho, buscar bebê conforto, buscar a roupa, que, né, então a gente tava toda desorganizada.
ter esse acompanhamento e cuidado de profissionais durante o parto é muito valioso. Exato, Ana. Nossa, eu quero depois saber a sua história também. Mas exatamente, acho que o mais importante é você confiar na equipe que está contigo. Porque muitas das meninas, as enfermeiras obstétricas lá são 4 e elas se revezam. Mas assim, são todas maravilhosas. E tem médico e ginecologista também. Mas no momento do parto são as enfermeiras. E pra minha mãe isso era um absurdo, né? Que não tinha médico, não tinha pediatra, tudo isso. Mas aí que eu ia falar, as outras meninas, muitas chegaram querendo parto normal, mas não chegou no final, precisou ir para cesárea. Mas o que muda? É a equipe. Porque você ali não consegue raciocinar, né? Mas você confia na equipe que está com você. Se as enfermeiras, né, que estão ali, que defendem o parto na alta, que estão falando, olha, não dá mais, agora está em risco para o bebê, está em risco para você, você vai confiar naquela equipe. E lá tinha toda a estrutura de ambulância, estava pertinho dos hospitais, então já estava tudo pronto ali se precisasse encaminhar para a cesárea, né? Então, assim, é isso. A gente precisa estar seguro, a gente precisa criar um meio, um ambiente, né, para se algo dar errado, vai para a cesárea, e é para isso que a cesárea existe, né? Vai para o hospital e é para isso que o hospital existe. Mas naturalmente a gente poder parir em casa, a gente poder parir num ambiente confortável. E acho que o mais importante é isso. O bebê tá querendo dormir, assim que der eu volto. Tá bom, tá, vai lá fazer ela dormir. Então, é isso, assim, gente. Tá até ficando um pouco longa, né, essa aula, mas eu realmente quero trazer muito conteúdo para vocês hoje. Falta só mais uma parte, que é a parte mais importante, na verdade. Então, assim, essa foi minha história, né? E aí, sempre que eu preciso buscar força, gente, sempre que eu precisei ali no meu puerpério buscar força, né? Porque apesar de estar passando por uma separação, apesar de estar desestruturada emocionalmente, né? E estar ali me sentindo sozinha, desamparada, insegura, eu pude ter a oportunidade de ter esse parto que me fortaleceu muito, a mulher que eu sou, que me ajudou a me conectar com o feminino, né? Que me traz força, né? E sempre que eu lembro dessa questão dos momentos dos intervalos, teve uma coisa importante. Teve um momento que a enfermeira foi medir e ela viu que a cabecinha já estava lá, mas que o queixo ainda estava assim. E aí, em uma dessas dormidas que eu dava no intervalo das contrações, eu lembro que eu conversei com a Aurora e falei, filha, encaixa assim a cabecinha para passar. E, gente, foi na hora, né? Assim que ela encaixou, na próxima contração eu já estava no banquinho. Então, assim, é a gente ativar essa conexão com eles, né? Então, eu acho que eu tive essa sorte de ter essa possibilidade, essa oportunidade. E, infelizmente, não são todas as mulheres que têm. No meu parto, tinha só minha parteira, uma doula, minha mãe e irmã. Mesmo sendo pouca gente, foi tudo perfeito. A energia feminina dessas mulheres me ajudou demais. Sim, nossa, eu sou lindo, lindo. Porque antigamente, quando a gente vivia nessas comunidades matrilineares, era assim que eram feitos partos. Eram as mulheres, era a força das mulheres, do feminino, que ancorava, que trazia energia, né? E pensa como que você ali, com a tua mãe, com a tua irmã, com a tua doula, se sente amparada, amada, acolhida, segura, né? E esse bebê vem e nasce num ambiente seguro. Isso é transformador, assim, para a humanidade, a nível de humanidade, porque se mais e mais crianças nascerem assim, a gente muda o mundo, gente. A gente muda o mundo. E tem uma frase que acho que não sei de quem é, se alguém souber que até fala, que a gente mudando o mundo um nascimento por vez, né? Uma família de cada vez, alguma coisa assim. Porque é justamente sobre isso, né? E então, assim, é uma coisa que a gente precisa olhar, né? Se tudo isso acontece durante o parto, se é muito além do que uma cisão física ali, né, para o bebê passar, é também uma cisão emocional, um desmembramento, uma cisão de alma do corpo da mãe. Essa mulher precisa estar bem acolhida, bem amparada e bem amada, tá? E aí, gente, o último assunto da aula, mas que é de fato algo mais importante que eu quero trazer para vocês hoje, lembrando que quem não tá no grupo do WhatsApp, entra lá no grupo do WhatsApp, porque eu vou botar o caderno de práticas e é justamente sobre isso que eu vou falar agora, tá? O que acontece no nosso parto? A gente tem uma conexão com o divino, uma conexão do nosso corpo energético,
né? Pensa que a gente tem os nossos chakras. Para quem não tem familiaridade com os chakras, eu vou explicar basicamente, tá? Mas assim, o nosso corpo, além do corpo físico, ele é feito por diversos canais de energia. Diversos canais de energia, que dentro da filosofia do yoga a gente chama de nadis. E a maioria desses nadis, eles começam nas mãos e se espalham por todo o corpo. E a gente tem mais de 72 mil nadis no corpo. E a junção desses nadis, onde essas energias se tocam, é o que formam os chakras. E a gente tem milhares de chakras, né? Só que a gente tem 7 chakras principais, que são aqui esses vórtices de energia, né? O que é um vórtice? É onde a energia flui tanto para fora quanto para dentro. Então, pelo chakra você absorve a energia do meio e você joga também energia para o meio. Então, essa troca de energia, né, que acontece entre os nossos chakras. Então, quando a gente está lá, nesse momento do parto, das contrações, que a gente está completamente conectada com o nosso ser essencial, nosso ser selvagem, nosso divino dentro de nós, porque esse mundo literal, lógico, não faz mais sentido quando a gente está em trabalho de parto. A gente desliga essa parte do nosso cérebro, né, que é o nosso cérebro esquerdo, que é o lógico, né, acho que é isso, se não estiver fazendo confusão. Mas então acontece toda essa conexão, né? Então, durante o parto, quando a gente para, e como eu falei que a gente quebra essa alma, quebra esse corpo energético, a gente tem uma conexão com o divino, a partir da ativação de cada chakra. Porque é justamente isso, quando a gente ativa essa energia que está ali no chakra base, e essa energia sobe, e é isso que acontece na meditação, quando a gente medita, a gente ativa cada um desses chakras, essa energia sobe pela nossa coluna, né, até passar aqui para nossa coroa. E a nossa coroa se abre e essa energia se conecta e a gente recebe essa energia universal do divino. E no parto acontece justamente isso, só que muito intenso, muito intenso. Porque ali você está entrando no mundo espiritual. Você está deixando a Terra, você entra no mundo espiritual porque você está dando luz a uma vida. Então você fica ali no meio do caminho, sabe? Você fica ali perdida. E aí, o que acontece? Esses chakras se ativam justamente para poder dar esse salto quântico. Quando os chakras eles estão relacionados com todos os órgãos do nosso corpo físico, né? Com glândulas específicas. E quando a gente consegue alinhar esses chakras e ativar esses chakras, a gente resolve tudo na nossa vida, né? Tudo na nossa vida, no nosso corpo, porque é justamente a relação com os outros e com o nosso corpo. Então, e é por isso que a maternidade em si é o salto quântico da mulher. É a oportunidade que a mulher tem de evoluir. E é por isso que a maternidade, ela vem mexer tanto com a gente, ela desestrutura completamente a gente. Porque todos esses chakras, esses canais energéticos são movimentados. Então, vamos pensar lá um por um. Chakra base, chakra raiz, que é justamente ali. E aí eu vou contar um pouco de como foi o meu processo e você vai reconhecendo aí como foi o seu processo. O que mudou, eu vou falar de cada chakra e você vai pensando. E é justamente isso a atividade de hoje. Oi, Daniel, bem-vindo. A atividade de hoje lá do caderno de atividade é justamente essa. O que aconteceu em cada momento da sua vida, depois da maternidade, em cada âmbito, relacionado a cada chakra, o que mudou, tá? Então, eu vou contando e você vai pensando. Por exemplo, o chakra básico tem a ver com a nossa sustentação, com a nossa segurança, com a nossa conexão com a terra, com a nossa conexão ancestral, com a nossa ancestralidade. E quando a gente tá na sombra, quando esse chakra não tá legal, a gente tá no medo, na insegurança. Ele tem a ver com os nossos órgãos ali de excreção, né? Intestino, bexiga. Então, uma coisa que eu senti que mudou para mim nesse âmbito muito grande foi a conexão com a ancestralidade. Foi a conexão com a minha mãe. Foi a conexão com os meus ancestrais. Isso ativou completamente em mim. Ali desde a gravidez começou a movimentar. Mas depois isso veio muito forte para mim. Né? Pensa para você como foi a relação com seus ancestrais, com seus avós, com a sua mãe, com seu pai, com a sua família, né? Como foi essa questão
dessa sustentação. E a pergunta que eu deixo para você é: quem sou eu no mundo? Né? Quem sou eu? De onde eu vim? O segundo é o chakra sexual. Ele tem relação com a nossa criatividade. E quando está na sombra, ele é o medo da rejeição. É a frigidez, as emoções rígidas. Sabe aquela pessoa mais fria, que não sente a beleza da vida, a criatividade? Tem relação com nossos órgãos sexuais, com pâncreas, fígado, suprarrenais, rim. Então, a pergunta que fica é: como eu sinto e crio? Né? Para mim mudou muito, porque depois da maternidade que eu descobri que sim, eu sou uma mulher criativa. Porque eu tinha muito bloqueada a minha criatividade. Eu não achava que eu era criativa, eu falava para todo mundo que eu não era criativa. Que só as minhas irmãs que eram, porque eu tenho 2 irmãs artistas, né? Desenhista, tatuadora, artista plástica. Mas eu falava que toda a criatividade ficava com elas. E depois eu percebi que eu sou sim criativa, né? Que eu comecei a acessar essa criatividade que existe em mim. E isso aconteceu depois da maternidade. Terceiro, o plexo solar, bem aqui, um pouquinho acima do umbigo. 2 dedinhos acima do umbigo. Tem a ver com a nossa identidade, amadas. Olha por que a gente não se reconhece mais. Por que você olha no espelho e fala: que mulher é essa? Não quero mais esse cabelo, não quero mais essa maquiagem, não quero mais esse brinco, não gosto mais dessa roupa, não gosto desse corpo, não gosto disso, não gosto daquilo. A gente simplesmente começa a questionar qual é a minha identidade, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, onde que eu quero ir, com quem que eu quero ir, com quem eu quero estar, que ambientes eu quero frequentar. Tudo muda depois que você vira mãe. Então tem muito a ver com a nossa autoestima, esse aqui, ó, o plexo solar, o terceiro chakra. Então a pergunta é: como eu me vejo? Quando a gente tá lá na sombra, a gente sente raiva. E é raiva que traz aquelas questões de doença no estômago, sabe? Aquelas úlcera, aquela acidez. Tem muito a ver com isso. Então, vergonha, sem força, raiva. Tá? Esse é o terceiro chakra. E isso muda pra todo mundo. Eu, pelo amor de Deus, eu era uma pessoa completamente sem autoestima a minha vida inteira. E eu comecei a me enxergar de outra forma. E ainda é um desafio entender a minha potência, sabe? Ainda é um desafio. E a autoestima é algo essencial para a felicidade, para a completude de uma mulher, de um homem também, de todo mundo, né? Por isso, quando a gente fala de educação consciente, que é o que a gente vai falar lá na nossa última aula, na 5ª aula do portal, a gente vai falar mais de educação consciente, e a gente fala tanto de preservar a autoestima da criança. Porque a autoestima é a base para tudo, para estabelecer os seus limites, né? Para você saber o seu valor. Porque senão você deixa qualquer um falar o que você é, o que você quer, ultrapassar os seus limites e entrar dentro de você e te destraçalhar e te destroçar. É isso que a gente faz. Então, quando a gente ativa esse chakra no momento do parto, a gente começa a questionar a nossa autoestima. E aí tudo que vem junto, né? Tudo que vem junto. O que tá passando os meus limites? Porque raiva fala muito sobre isso. E amanhã a gente vai ver sobre isso na aula das emoções, tá? O que é raiva? Por que a raiva existe? Por que as emoções ruins existem? Tá? Amanhã a gente vai falar sobre isso. O quarto é o cardíaco, né? E a pergunta é: como eu dou e recebo amor? Está relacionado com a nossa capacidade de perdoar, né? E na sombra a gente sente mágoa, tristeza, rancor. E aí a gente não consegue expandir quando a gente está nesses sentimentos. Tem relação com a nossa glândula timo, que é uma glândula de muito poder, e com o nosso coração, pulmão e sistema imunológico. Quinto, como eu comunico a minha verdade? Gente, mãe comunica. A menina, antes de ser mãe, pode ser calada, pode aguentar agressões, pode aguentar um espaço que ela não gosta, mas para defender o filho dela, ela vai falar. Mãe fala, mãe põe para fora, sabe? Não pega o meu filho assim, não pega com a mão suja assim, não tira a roupa dele assim, não trata ele assim, eu vou embora desse ambiente porque o meu filho não está bem aqui, sabe? E a gente começa a falar e colocar para fora, porque a gente vai falar para defender nossas crias.
Antes, com a gente podia ser a menininha quietinha, calada, que aguentava tudo. Agora, quando você vira mãe, você ganha um poder da fala, porque a gente ativa o chakra da garganta. E aí, a gente, para além da fala do que me incomoda, qual é a minha verdade? O que eu vim para o mundo para dizer? O que eu quero dizer e botar para fora que eu venho guardando ao longo de tanto tempo? Quando esse chakra está na sombra, a gente vive na submissão, na timidez e na insegurança. Tem a ver com as cordas vocais, com a tireoide, com as vértebras, né? Com a cervical também. Terceiro olho, né? O frontal, ajna, tem a ver com a nossa intuição, amada, que a gente ativa. Por isso que a gente ativa tanto a intuição para a relação com os nossos filhos. A gente precisa ativar essa conexão, porque quando a gente não ativa, a gente não sabe o que o nosso filho quer, o que o nosso bebê quer. A gente não sabe onde a gente está, o que a gente está fazendo, né? Priorizar o que precisa priorizar. E, gente, eu fui descobrir o que é a intuição depois da maternidade. E no início eu não sabia também o que a Aurora estava chorando, o que ela queria. Mas hoje em dia eu me guio muito pela minha intuição. E aí, às vezes, pode ser que eu resolva alguma coisa em cima da hora, né? Eu posso ser a pessoa enrolada porque eu não consigo me planejar muito, mas eu espero para sentir. Eu espero para sentir antes de falar eu vou fazer, não vou fazer. E eu só faço se eu sinto, sabe? Se eu sinto a força. Porque uma coisa que a gente entende é que a gente nunca tá sozinho, né? Nunca tá sozinho. Existem essas forças ancestrais, existem as forças dos nossos mestres que nos auxiliam, dos nossos anjos, e aí no que você acreditar. Mas a gente não tá sozinho, né? Isso é a coisa mais importante. E aí quando a gente está na sombra, a gente está na confusão, na depressão, né? Tem a relação com o nosso cérebro e com a glândula pituitária que está aqui. E aí a pergunta é como está a conexão com o meu bebê? Qual é o meu propósito? Né? E é a consciência que a gente tem de nós mesmos e do bebê. O 7º tem a ver com espiritualidade. Como eu sinto a minha espiritualidade? Qual o sentido da vida? A gente começa a se questionar muito, amados. Qual o sentido da vida? Né? Lá na ativação do 6º chakra, a gente se questiona qual o meu propósito no mundo? O que eu estou fazendo aqui? Por isso que a gente se questiona muito sobre carreira, sobre emprego, sobre trabalho, né? Sobre a lógica de trabalhar 12, 14 horas por dia e deixar seu filho numa creche. A gente questiona porque a gente está ativando o nosso ser natural, o nosso ser selvagem, que vai buscar o que é natural, o que é nato, o que é essência, né? Eu não quero dizer certo e errado, porque não existe certo e errado. Tudo é uma questão de concepção do que a gente vai criando ao longo da vida. Mas o que é mais conectado com a tua essência, né? E aí a gente vai buscar muito dentro da nossa profissão, né? Essa questão. Por isso que uma das grandes questões que a gente tem é o trabalho. Gente, tô ficando até rouca. Vai dar 2 horas que eu tô falando. É justamente o trabalho, né? Então, outra pergunta? Como eu sinto Deus em mim? Como é essa conexão da espiritualidade? Né? Então, isso é uma coisa que vai ativar muito depois da maternidade. Você vai se questionar muito sobre quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Para onde estamos indo. E para mim foi muito lindo, porque muitas respostas chegaram. Né? Porque foi quando eu resolvi largar o meu emprego. Eu sou engenheira florestal de formação, para quem está chegando por agora. E deixei uma carreira dentro do corporativo, né, de coordenação de projetos ambientais, de grandes empreendimentos, e larguei tudo, né, e agora esse aqui é o meu negócio, é o meu mundo, é a minha verdade, é o que eu estou comunicando, é o que despertou em mim depois do meu parto, né, tudo isso que vocês estão vendo aqui é o meu propósito, é a minha comunicação para o mundo, né, e a minha conexão com a espiritualidade também, que é a base de tudo. E quando a gente está na sombra, são os processos depressivos, as fobias, né? O medo da morte intenso, o medo de estar separado da existência, essa sensação de não completude, assim, de separatismo, né? De achar que você é separada do todo e você está sozinha. E tem relação com o nosso cérebro e com a glândula pineal, né? E aí, gente, uma outra coisa que eu queria dizer, eu acho que é a glândula
pituitária, que é a responsável pela produção de diversos hormônios no nosso corpo, né? Inclusive a ocitocina. Então, que é justamente esse hormônio, né, do amor, da conexão do bebê, é o hormônio que ajuda na amamentação, né, que faz você abrir mão da sua vida, do seu cocô, do seu xixi, do seu banho, do seu cuidado para poder estar disponível para o bebê, porque você tem esse hormônio rolando aí no teu corpo, né, e diversos outros, mas principalmente que é o hormônio do amor, né, e é também o hormônio. E esse hormônio da ocitocina que é liberado no parto, né, que é liberado que é o que faz as contrações acontecerem, o útero dilatar e acontecer o parto, também um hormônio, na verdade toda uma cadeia de hormônios que é responsável pelo orgasmo feminino. Então, olha, por isso que o parto tem muito a ver com a nossa sexualidade também, tá? Amadas, de conteúdo era isso. Não sei se foi muita coisa para a primeira aula, mas acho que é essencial a gente falar de tudo isso quando a gente fala de parto, tá? E principalmente quando, né, e meu propósito aqui é trazer essa visão mais sutil, uma visão mais sutil do parto, tá bom? Quem tá por aí, quiser fazer alguma pergunta, colocar algum incômodo, me contem aí como é que vocês estão, como é que chegou tudo isso pra vocês. Ai, meu Deus. Eu sei que a aula ficou enorme, mas eu espero muito que depois as pessoas assistam. Ai, que bom, amiga! Que bom que você viu tudo, que bom que você ficou até o final, fico muito feliz. Muito bom, gravidinha já, ter conhecimento, ter acesso. Você conseguiu assistir o documentário? Depois você me fala. Ai, gente, obrigada a quem ficou aí até o final, obrigada pelas pessoas que entraram. Foi muito bom, né? Grata. Oi, Sara! Eu tô achando que você tá grávida, tá? Eu tô aqui só achando, mas depois você me conta também. Ou já tem filho, né? Eu não sei também. A gente... muito tempo, né? Mas que bom, obrigada por estar aqui. Gente, o que é muito importante, tá? Eu quero muito pedir para vocês, se vocês gostaram dessa aula, divulgar com outras mães, com outras mulheres, tá? E se já for mãe, melhor ainda, porque é a oportunidade da gente revisitar e a gente ressignificar muita coisa, tá? E o objetivo final, gente, é sempre, e aí a gente vai falar lá na outra aula, é um olhar diferente para as crianças, a partir do cuidado com essa mãe, né? A partir da conexão, do autoconhecimento das mães, né? E a gente consegue transformar o mundo. Sempre incrível te ouvir, amada. Que bom que você tá por aqui também. Que bom que tá ressoando por aí. Depois quero saber do teu parto também, me conta um pouco. Acho que a gente nem comentou, né? Então tá, meus amores. Obrigada aí pelos feedbacks e... lá no grupo a gente se fala ainda hoje, tá bom? Amanhã eu vou mandar mais o link da aula de amanhã para vocês não esquecerem. Divulguem para as mamães que vocês acham que possam se interessar. E é isso, eu vou colocar lá no grupo 2 atividades, tá? Hoje, do caderno de prática, se vocês tiverem oportunidade de fazer, né? Que vai ser um momento de revisitar o parto de vocês e de pensar um pouco como que a expansão, né, a ativação de cada um desses chakras mudou para vocês, né? O que mudou depois da maternidade, levando em consideração cada um desses chakras. Acho que é uma oportunidade de revisitar muita coisa, né, e organizar muitos processos. E eu vou mandar também um mapinha mental, que tem um resumo, tá bom? E amanhã a gente se fala mais, amanhã a gente vai falar sobre as nossas emoções, o que ninguém te contou sobre as suas emoções, gente. Quando eu descobri essa inteligência das emoções, é essencial pra gente se tornar essa mãe inteira, essa mãe selvagem. Quero te contar. Ai, que bom. Depois a gente conversa. Então tá, meus amores, um beijo. Ótima segunda pra vocês. Muito feliz de estar aqui. Dessa vez estou fazendo o evento sentada, gente, porque da outra vez eu vou dizer, minhas costas. Fazer o evento em pé é mais dinâmico, é mais gostoso, mas eu me acabei. Ainda mais depois que eu fiquei com a Aurora no colo. Então eu vou lá buscar minha pitica já, tá bom? E a gente se vê, gente. Muito grata pela presença. Um beijo.